Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 5 de fevereiro, nós vamos meditar de Números, do capítulo 1 ao capítulo 3. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje iniciaremos o livro de Números, é o quarto livro de Moisés, né? Faz parte aí do Pentateuco. E o livro de Números, ele recebe esse nome porque no livro de Números, nesse período, acontece dois grandes censos, né? Que aí vai nos mostrar uma quantidade numérica muito grande de homens, né? Prontos para a guerra, por exemplo, no primeiro censo que nós vamos ver agora nessa leitura de 1 a 3. Então, por isso que ele recebe esse nome, né, de Números, tá? E nós podemos ver também que o livro de Números, ele vai iniciar no contexto aqui da peregrinação do povo de Israel, ainda ali no Monte Sinai, né? O livro de Levítico se passa naquela trajetória que o povo fica ali na região do Monte Sinai e vai iniciar o livro de Números ainda ali no Sinai. Só que vai terminar onde? Na planície de Moabe, né? Então eles vão estar em trânsito no período aqui de Números. E você vai ver Deus tratando, inclusive, de como eles ficarão acampados ao redor do tabernáculo, né? Então, sem mais delongas, no capítulo 1, nós vamos ver que Deus manda Moisés levantar o censo em Israel. No segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 24 para cima, todos capazes de sair à guerra em Israel. E esses contarei segundo os seus exércitos, tu e Arão. Então, pronto, grande incumbência dado a Moisés e Arão, contar todos os homens acima de 24 anos que estavam aptos para a guerra, cada um de acordo com a sua tribo. E olha que coisa interessante, né? Quando nós começamos a falar, nós vamos ver que foram chamados um príncipe de cada tribo, né? Então, de cada tribo vos assistirá um homem que seja cabeça sobre a casa dos seus pais, né? Então, era esses que não só Arão, mas como Moisés se dirigia a eles, né? Porque vocês vão ver que era muita, mas muita gente, né? Então, era elegido ali um cabeça para representar cada uma das famílias. E quando eu falo famílias, eu estou falando da tribo, né? Então, nós vamos ver os nomes, logo no início do capítulo 1, aqui nós vamos falar dos nomes que vão assistir. Por exemplo, da tribo de Rubens foi Elisur, da tribo de Simeão, Selumiel, da tribo de Judá, Naasson, de Issacar, Natanael, de Zebulon, Eliabe, dos filhos de José, que eram dois, né? De Efraim, Elisama, e de Manassés, Gamaliel, de Benjamim, Abidã, de Dan, Aiezer, de Asser, Pagiel, de Gade, Elisaf, de Naphtali, Aira, né? Estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos. Então, uma vez que foi eleito o príncipe de cada tribo, agora nós vamos começar o quê? Arão e Moisés pegaram esses homens e designaram eles pelos seus nomes nas suas respectivas, né? E como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Então agora nós vamos ver o resultado do primeiro censo, né? Que para mim eu acho que foi extraordinário. Olha só, da tribo de Ruben, dos filhos de Ruben,
né? Foram contados 46.500 homens. Esses homens eram acima de 24 anos e que estavam prontos para a guerra. Olha só, não contamos criança, velhos, mulheres, não. Eram homens aptos para a guerra. Da tribo de Simeão foi ainda mais, foi 59.300 homens. Da tribo de Gade, 45.650. Da tribo de Judá, 64.600 homens. Da tribo de Issacar, 54.400. Zebulon, 57.400. De José, que vai se dividir entre Efraim e Manassés, Efraim foi 40.500 e de Manassés, 32.200. Benjamim, 35.400. De Dan, 62.700 homens. Da tribo de Asser, 41.500. Da tribo de Naftali, 53.400, né? Então, relembrando aí, quando Moisés chama esses 12 homens, suas cabeças, e conta o que tinha dentro da tribo, homens prontos para a guerra, né? Habilitados aí, nós vamos ver que o geral foi 603.550 homens que estavam dentro da faixa que Deus tinha determinado para o censo, acima de 23 anos, né? E aptos para guerra, 23 não, 24 anos, aptos para guerra, né? Só não era contado a tribo de Levi, já tinha Deus dito isso, né? E ele fala novamente aqui, os levitas não são contados, somente não contarás a tribo de Levi, nem levantarás censo dentre eles dos filhos de Israel, mas incube tu os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho e de todos os seus utensílios e de tudo o que lhe pertence, né? E os levitas se acompanharão ao redor do tabernáculo do testemunho, né? Então, nós vamos ver que ele vai diretamente ajudar os sacerdotes, né? Então, no capítulo 2, vamos falar da ordem das tribos no acampamento. Uma vez que foi levantado o censo, agora vamos posicionar cada tribo com seus respectivos exércitos, né? Então, aí você vai ver os detalhes, não dá para a gente ler todo aqui, né? Mas, por exemplo, os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte. Então, o estandarte, vamos dizer, era uma bandeira que representava cada tribo, segundo as suas insígnias da casa do seu pai ao redor de frente para a tenda da congregação se acamparão. Então, a tenda da congregação ficaria no meio e ao redor distribuído, né, quase que no formato de uma cruz, ficariam as tribos, né, com seus respectivos estandartes, identificando cada uma delas. E aí nós vamos ver que se acampar ao lado oriental para o nascente, aí ele vai falar quais são, né, as suas turmas de Nasson, príncipe de Judá. E o seu exército, segundo o seu censo, foram 64.600. Junto ao acampamento da tribo de Issacar, e Natanael, filho de Zuar, será príncipe dos filhos de Issacar. E aí vai falar novamente a quantidade apurada de homens e a posição deles. E assim ele vai falando um por um, né? Aonde que no versículo 32 do capítulo 2 fala assim: são estes os que foram contados dos filhos de Israel segundo a casa dos seus pais. Todos que foram contados dos arraiais pelas suas turmas foram 603.550 homens, mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, né? E aí no capítulo 3 fala o número e o ofício
dos levitas, né? Então sabemos os nomes dos filhos de Arão: primogênito, Nadab, depois Abiú, depois Eleazar, depois Itamar, né? Então nós vimos que Arão tinha 4 filhos e esses filhos eram os sacerdotes. Mas nós vimos que aconteceu lá em Levítico 10, né? E que Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereciam fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai. E não tiveram filhos, porém, Eleazar e Itamar oficializaram como sacerdote diante de Arão, seu pai. E disse o Senhor a Moisés: faze chegar da tribo de Levi e os põe diante de Arão, o sacerdote, para que o sirva, né? Então nós podemos ver que com a morte de 2 filhos de Arão, restaram-se apenas 2. Então nós tínhamos 3 sacerdotes. Lembrando que Arão era o sumo sacerdote, somente ele podia entrar no Santo dos Santos, né? Os filhos dele faziam os demais ofícios ali. Então era necessário mais ajuda. E aí, para isso, foram convocados os levitas, né? Que passaram a ajudar Arão nessa trajetória. E aí nós podemos ver que ainda no capítulo 3 nós vamos falar sobre o resgate dos primogênitos, né? Deus tinha dado uma ordem que o primogênito era dele, disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito, varão dos filhos de Israel, cada um nominalmente de 1 mês para cima. Para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel, né? Então, todo primogênito era separado e consagrado ao Senhor. Então, nós vemos que isso ele já tinha dito e ele volta a repetir. Dos primogênitos dos filhos de Israel, tomou o dinheiro, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e deu a Moisés o dinheiro do resgate a Arão e aos seus filhos, segundo o mandamento do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então, quanto a esse resgate do primogênito, né, já que todo primogênito era Deus, era oferecido, né, uma oferta, né, a respeito deles. E aí era recolhido esses valores e esses valores eram entregue a Arão, né, era entregue aos sacerdotes. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, Senhor, e pedimos a Tua bênção sobre o nosso dia, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.